fazer mesmo. Eu quero realmente dar as boas-vindas para todos que eu não conheço, para todos que eu conheço, que eu não conheço. E fiquei feliz que vocês estejam aqui compartilhando a história. Boa noite, Elda, te vi agora. Seja bem-vinda, Lulus, Michele, Tatiane, Diana, todo mundo. Tá feliz? Eu também tô feliz, Bartira. Eu tô compartilhando um momento importante da minha vida. Creio que vocês vão entender a história como um todo. Quem já viu a primeira parte vai ver a segunda, vai saber o desenrolar. Boas-vindas a todos e espero que vocês gostem. Estou feliz que vocês estão aqui. Pronto, chegou o momento agora da gente chamar o Aragorn, que na verdade se chama Marcelo Lomelino. Bom, é um prazer estar aqui e queria agradecer a vocês pela oportunidade. E eu estou muito feliz de estar com vocês e ter essa chance. Muito obrigado, Ana Regina, e agradecer a Emanuele também pelo apoio por esse projeto. Eu vou começar dizendo que eu tinha um colega meu de faculdade maluco que dizia assim, cara, você fala o inglês muito bem e tal, por que você não passa as férias de julho, de inverno? Por que você não ganha uma graninha e vai comigo lá para os Estados Unidos e nós vamos cuidar de passageiros brasileiros? Bom, eu achei uma grande enrolação. Não acreditei, até que faltavam, acho que talvez uns 2 meses, ele já me deu uma notícia dizendo, não, olha, você já foi aprovado na primeira fase. Eu falei, mas que fase é essa? E houve uma pré-seleção. Eu falei, cara, você acha que nós vamos levar passageiro para o exterior sem nenhum tipo de preparo? Não, você vai ver que vai ser muito fácil isso. E desde aquele momento eu comecei a imaginar como é que eu ia escapar dessa situação. Até que faltava talvez 1 mês ou menos, e ele falou, cara, vai ter um encontro, vai ser acho que uns 4 ou 5 dias, vai ser numa casa no Jardim Europa, e você tem que ir lá comigo, que você vai adorar, vai ser sensacional. Eu me lembro que no dia, inclusive, eu não ia, e eu resolvi, falei, não, eu não vou, eu vou prestigiar o evento, esse meu amigo, e fui lá. E aí, numa roda, foi a primeira vez, não vou me esquecer, que eu me deparei assim com a Ana Regina e tal, e todo mundo perguntando por que estava lá e o que estava fazendo, e todo mundo meio estranhando o jeito que a coisa estava sendo conduzida, mas a Ana sempre otimista, entusiasta, dizendo, não, isso aqui vai ser super legal. Acho que ela da roda foi a única que falou que a coisa ia acabar bem. E depois nós sentamos e eu percebi que a Ana ficou umas 3 fileiras de onde eu estava. E aí a gente começou a trocar olhares, e eu me lembro do cara do lado dizendo assim, cara, você tá vendo que aquela garota tá olhando para você? Eu falei, cara, ela pode até estar olhando para mim aqui, mas é muita areia pro meu caminhão. Então, assim, vamos focar aqui na palestra que o cara era um casal que estava falando. E assim foi rolando. Eu acho que foram 4 dias de evento. No último dia do evento, a gente já sabia que a gente morava próximo um do outro. O sujeito me dizendo que ela continuava dando atenção para mim. Eu muito sem graça ainda, não sabia como lidar com a situação. Eu tinha um amigo que tinha me convidado, que toda hora passava por lá, dizendo, cara, parece que você já está se enturmando aqui e tal. E eu me lembro que os caras já começaram a fazer o anúncio de quem ia viajar e que grupos que iam liderar. E eu fiquei boquiaberto quando um dos primeiros nomes que foram anunciados foi o da Ana. E os nomes foram falando, cada um ia sendo colocado no grupo, até que chegou ao final do evento, o cara falou, olha, tem um sujeito aqui que o nome não foi anunciado. E esse cara vai ser o responsável pela operação terrestre aqui das operações, vai ficar com a gente com base fixa em Miami Beach. Eu falei, só falta ser eu o escolhido. E foi anunciado o meu nome. A Ana veio e disse, puxa, cara, você vai ser o supervisor lá das operações. E eu apavorado, obviamente, né? Porque a gente tinha que ir antes, como nós fomos, e a gente tinha que voltar depois de todo mundo. Mas esse foi o elo, essa foi a aproximação que a gente teve. Eu ainda muito sem saber o que eu ia fazer. Esse meu amigo, obviamente, depois me disse, cara, a gente já tinha pensado em você desde o início. E aí, naquele tempo não tinha WhatsApp, infelizmente, a gente trocava telefone, anotava num papel
E a gente começou a conversar e a gente combinou de se encontrar dias depois de começar o nosso namoro. Foi muito interessante, porque eu me lembro que ela me apresentou a família, nós fomos no apartamento da avó dela, estava toda a família reunida, e a gente era a bola da vez, porque era um casal de namorados que já ia viajar para os Estados Unidos, ia trabalhar. Ela tinha um tio com uma cara muito assim, bravo, mas era um amor de pessoa, né? Ele me chamou num canto, acho que a Ana nem sabe dessa história, me perguntando qual era a minha: vocês vão para os Estados Unidos, vão ficar sozinhos? Eu ainda não acreditava que a gente ia viajar, né? A gente não tinha tido ainda visto, não tinha saído absolutamente nada. O que acabou acontecendo depois de uns dias. E eu acabei indo antes com a Ana. Me lembro que ela me passou os dias que ela passaria por Miami, chegando com esses passageiros. Obviamente eu contei dia a dia. Eu fui antes, fui final de junho, início de julho para lá. Eles foram depois. E aí foi a primeira emoção do nosso namoro, porque eu já estava trabalhando, perdido naquela confusão. Nós levamos naquela temporada mais de 2.000 pessoas. E eu me lembro da emoção de a gente ter namorado um tempo aqui no Brasil e eu de ver a Ana chegando com os passageiros no aeroporto. Eu não vou esquecer disso. Nunca, né? E era incrível que eu já comentei com o senhor que me acompanhava, né? E falei, cara, descia grupos que aquilo perdia, as crianças você perdia assim na hora que elas chegavam no aeroporto, e tinha grupos que os guias conduziam realmente, né? E a Ana já parecia que conhecia aquelas pessoas, né? Liderança, juntando todo mundo. Eu não sei porquê, também a gente falou que não ia dizer que nós estávamos namorando, que foi uma bobagem, que acho que toda a Miami percebeu. Mas a gente meio que se tratou de oi, como vai e tal. E, se não me engano, nós passamos os primeiros 3 dias, que eu acho que era o tempo fixo que ficava em Miami. Foi a primeira vez que a gente também meio que realizou alguma coisa que a gente tinha começado a fazer juntos. E eu me lembro que à noite a gente conversava, cara, como é que nós estamos aqui em Miami, né, juntos, vivendo essa experiência. Era um negócio assim, meio maluco, né? Eu ainda não conhecia direito a Ana rodeada de criança pedindo coisa, assim, uma coisa surreal, né? A gente entrou assim no mundo completamente diferente. Foram dias difíceis, porque uma marca do nosso namoro foi sempre querer conversar muito. Então foram dias que eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei sem dormir, porque quando a gente terminou de conversar tudo que a gente queria, eu peguei o carro que tinha lá e fui de novo pegar outro grupo. Então foram 3 dias que... Eu me lembro que o cara falava assim, pô, mas você não dorme de noite, né? E ninguém sabia que a gente se encontrava, né? Acho que você não sabe disso também, né? E lembrar da paisagem, né? Nós estávamos num hotel muito chique, eu morava no 17º andar, a nossa vista era a praia, né? E a gente conversou, a gente tinha uma vontade muito de compartilhar as coisas, né? Passou essa época da viagem, que foi uma experiência sensacional. Você sai da viagem, você não esquece, porque as crianças te escrevem por pelo menos uns 2 anos. Eu me lembro que a gente recebia correspondência. Ficou muito marcado no nosso relacionamento isso. Eu, para voltar, quase não volto, porque faliu a empresa aérea e a minha passagem eu fiquei no meio do caminho. Mas eu voltei, a Ana estava me esperando, graças a Deus. E aí a gente embarca numa relação que foi uma relação sui generis para a época, né? Eu me lembro o dia que a mãe da Ana Regina nos chamou na sala e falou, vocês precisam viver a vida. E a gente falou, bom, e tudo bem, qual é o problema? Não, porque vocês não saem, né? Vocês têm que sair. Eu me lembro que a Ana, muito objetiva, perguntou para a mãe, mas nós somos obrigados a sair, né? Porque a Ana, obviamente, deu uma resposta na hora, né? E a gente tinha essa vontade muito de estar junto, né? Fazer coisas que eram muito diferentes para a nossa época. A gente vivia a ditadura no país, tinha uma efervescência muito grande da MPB, e eu me lembro da Ana recitando as letras das músicas do Vinícius de Moraes, do Chico, e meu pai também tinha envolvimento com cultura de São Paulo, e eu contava as coisas que eu sabia. Enfim, a gente passava horas conversando, né? Claro que a gente namorava também, mas o nosso objetivo era estar juntos, né? E eu vinha de uma família muito organizada, mas disfuncional. Eu tinha já problemas de relacionamento bastante complexos dentro da minha família, principalmente com a minha mãe. E a Ana meio que foi uma grande companheira para começar a me orientar, enfim,
nós trocamos muitas questões de família. A família dela também vivia uma efervescência muito grande, mas eu não sei, eles tinham uma mágica, né? Tinha-se muito pouco, mas com muito pouco se fazia muito. Eu adorava estar lá. Eu tentei demover a Ana Regina para aumentar os tempos de namoro. Eu me lembro que essa foi uma grande questão. Uma coisa que é muito importante para a Ana é o cabelo, né? Eu tentei demover, tirar ela dos horários de cabelo, que ela queria sempre ir no cabeleireiro no sábado, logo depois do almoço. E eu me lembro no dia que ela falou o seguinte, cara, sossega que eu não vou trocar o cabelo, né? Eu não vou trocar de ir no cabeleireiro. Então, eu às vezes comecei a chegar cedo, ela falou, por favor, você me espera aqui, eu vou no cabeleireiro todo sábado. Então, as negociações com a Ana eram engraçadas, né? E a mãe dizia, bom, mas você se arruma, você está super perfumada e vocês vão ficar em casa. E a gente dizia, não, mas a gente quer ficar junto e a gente quer conversar. Claro, a gente saía, fazia alguns passeios. E eu, do meu lado, comecei a ganhar uma autonomia. Eu me lembro muito bem que eu comecei a me afastar mais da minha casa. Eu comecei a me sentir bem pelo relacionamento que a gente enfrentava, apesar de todas as dificuldades que a gente vivia. E logo no final desse ano, a gente vai ter uma conversa que a gente começou a dizer, bom, isso aqui vai desembocar no casamento. Como é que a gente faz para organizar essas coisas, né? Esse também é um outro perigo, outra característica muito interessante da Ana Regina, né? Que se você for planejar alguma coisa, você tem que ter uma rapidez, uma velocidade assim grande, né? Eu me lembro que era bem finalzinho de ano e a gente falou, bom, nós vamos fazer o caminho tradicional, nós vamos namorar, nós vamos noivar, nós vamos casar. Ah, então tá bom. Então a Ana Regina, muito pragmática, falou, bom, como é que você pretende casar se a gente não trabalhar, né? E não que eu fosse avesso, eu trabalho ao contrário, mas aí ela falou, não, nós temos que começar o ano e nós vamos trabalhar. Então eu decidi passar a faculdade para a noite. A Ana já cursava 2 faculdades. Eu não sei qual foi o arranjo que ela fez, mas ela fez um arranjo de faculdade, se eu me lembro bem. E bom, vamos arrumar trabalho. Eu me lembro que eu fui em janeiro fazer a alteração do horário da aula, que nem tinha começado. Eu ligo para a Regina me fala, cara, eu arrumei um emprego na Vida Angélica, numa sociedade de médicos. Eu falei, cara, mas nós nem começamos o projeto, ela já estava empregada. Eu arrumei um estágio e a gente começou a estabelecer um regime diferente, né? O nosso namoro, eu acho que amadureceu, eu comecei a trabalhar o dia inteiro, ela também. A gente não abria a mão da gente se ver, apesar disso tudo. Era muito interessante, porque a gente tinha uma relação de cumplicidade muito bonita, com muito cuidado, com muito carinho, e a gente morava relativamente perto, né? Então, era engraçado, porque a gente dizia que a gente parava de conversar, mas a gente tinha a história de eu chegar em casa, dava para ver do meu apartamento a janela da casa dela. Era razoavelmente, não era tão perto assim, mas era uma área que não tinha construção, então o combinado era eu chegar e dar as luzes para ela saber que eu já tinha chegado, né? Mas essa história muitas vezes esticava essas luzes, quando não, eu quietinho ainda ligava, porque na casa da Regina podia tudo, noite não era problema para eles, era problema minha. Então eu consegui lá localizar no telefone uma coisa que não fazia barulho para fazer a descagem, e às vezes a gente ainda conversava por telefone. E nossa relação o problema foi que eu comecei a me ausentar muito da minha casa. E aí minha mãe começou a cismar com essa relação de uma maneira assim, doentia. Um sábado desses que a Ana vem do cabeleireiro, super mega arrumada, a Ana tinha um carro muito bonito, esportivo, que era um carro da época, assim, importante para a época, um carro conversível, né, se não me engano. E um dia a minha mãe desce comigo, quando eu falei que eu ia ver a Ana, eu ia sair, a minha mãe colou do meu lado e desce comigo. Bom, foi um choque, né? Sai a Ana daquele belo carro, com um belo de um vestido, um tamanco, uma sandália toda arrumada. No domingo, a grande discussão foi que eu tinha arrumado uma namorada muito mais velha, que era uma mulher já vivida. Nossa, eu me lembro dessa conversa, dessa loucura. E eu dizia, mas cara, ela tem 1 ano mais nova do que eu. Não, isso é tudo enganação. Eu tinha o meu pai como parceiro muito leal, né? Fui falar com meu pai, falei, cara, é um absurdo. Ele falou, não, ela é mais velha que você de jeito nenhum e tal.
E era o jeito, talvez, da Ana estar sempre muito bem arrumada, perfumada. Então, eu combinei com meu pai, no outro sábado, da Ana subir. Então, não falei nada para minha mãe. A Ana fechou o carro lá embaixo e subiu. E meu pai ficou encantado com a Ana, né? Meu pai não sabia o que fazer na hora que viu a Ana. Ele falou depois que nós fomos embora, quando eu cheguei na madrugada do sábado para o domingo, ele falou, cara, liberado, vai fundo aí que não tem problema nenhum, né? Mas, cara, você tem condições de cuidar de uma mulher dessa, né? Na época não tinha essa história de feedback, né? Eu falei, estou tentando. Eu acho que todo mundo meio que percebia essa situação, né? Eu não contei aqui também, porque eu fiquei assim, envergonhado de falar, mas eu vou falar. Eu me lembro que no dia do evento, eu ficava pensando, pô, mas será que eu tenho condição de botar o braço assim nas costas dela, né? Porque eu achei que não era comigo de jeito nenhum essa situação. E tivemos uma relação de carinho, de amor, de cumplicidade muito grande, mas nessa época vão começar as nossas grandes, vamos dizer, desavenças, não sérias, mas a Ana, com toda razão, me cobrando, hoje eu vejo isso, me cobrando uma postura mais firme com as cobranças da minha mãe, né? Eu me lembro que uma vez ela telefonou para exigir que eu tinha que voltar para casa para colocar o arroz no micro-ondas, né? A gente já lembrou em uma das conversas, a gente coisas assim absurdas para pensar hoje, né? Eu me lembro que a gente perdeu uma empregada que trabalhava na casa, o meu pai começou a aparentar problemas de saúde e tinha que dividir um monte de tarefas, mas acho que ela não sabia mais o que fazer, né? E era muito engraçado, porque nesse tempo as pessoas só podiam acessar você por telefone, então era muito interessante. Às vezes estava na casa da Ana, a mãe dela ou alguém, o irmão dizia, olha, a sua mãe está querendo falar com você, né? Era muito estranho essa situação. E no meio numa desses casos que eu não lembro exatamente o que foi, a gente começou a discutir por causa de alguma exigência que foi feita, não me lembro. E a Ana ficou muito desapontada que eu comecei a ceder alguma coisa, eu não me lembro exatamente do que é, então não vou tentar aqui inventar nada. Mas eu sei que isso começou a tomar uma proporção e a minha mãe dizia assim, olha, você não sabe que não vai acontecer isso aqui. Você vai ver, isso aqui vai acabar mal, você vai sofrer, vai ser muito ruim, eu tenho experiência de vida. E aquele negócio foi tomando assim proporções muito ruins. E aquela história da doença que meu pai eventualmente tinha, que a gente não sabia exatamente o que era, o ambiente já era um ambiente tenso. E isso acabou que no final de semana a gente discutiu por causa disso. Me lembro bem que houve uma discussão e eu, no meio da semana, no desdobramento disso, infelizmente peguei o telefone e falei para ela, não estou aguentando mais. Essa situação nós temos que resolver. Eu estou desmanchando o namoro, porque na época a gente desmanchava namoro, né? E outro dia eu falei para uma pessoa, o cara falou, mas o que seria desmanchar um namoro, né? Mas para os mais jovens, depois tem que fazer uma pesquisa na internet. E foi isso que eu fiz. Era próximo já era noite, já era durante a noite. Naquela madrugada eu tinha percebido que eu tinha feito uma grande besteira. E no dia seguinte eu procurei a Ana Regina. E aí vai começar uma história ladeira abaixo. Procurei a Ana Regina, não consegui falar com ela, não consegui localizá-la. Ela não podia estar em outro lugar, então eu ligava para a casa dela. Geralmente eu falava com a mãe dela. A mãe dela não foi sincera, acho que numa segunda vez ela falou, ela não está querendo falar com você. E, pô, eu não consegui falar hoje, eu vou falar amanhã, eu vou falar depois de amanhã, e não consegui. Não conseguia falar com ela. Depois, se a minha memória não falha, eu vou descobrir que a Ana, num belo dia, eu ligo lá e me é dito que a Ana tinha ido para Salvador. Pô, eu tive um choque. Não, ela foi para Salvador, ela foi passear. Eu não tenho certeza, mas o que me veio muito à cabeça foi, bom, depois de também o que você fez, o tipo que você também desmanchou, o que você está preocupado. E eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui eu acho que está tendo um desdobramento maior do que eu estava imaginando, né? E eu fiquei em choque, fiquei perplexo disso. Eu tinha certeza que era uma briga passageira, que a gente voltaria, e aquela esperança.
e vamos voltar, e tenta falar com ela, e não fala. E eu não falei com ela até que eu soube que ela já tinha voltado para São Paulo. Ela mesma, eu consegui falar com ela finalmente no telefone, e ela me diz: eu voltei, mas eu não tenho nada para falar com você, porque agora eu tenho outra coisa para te avisar. Eu vou morar em Salvador, porque eu vou trabalhar lá no motel. Cara, aí eu pirei. Falei: como que você vai trabalhar em Salvador? A gente tem planos e tudo mais. Ela falou: que planos? Não tem plano. E depois eu não perdi a confiança. Como é que é essa história? Por uma briga da sua mãe, você vai desmanchar o namoro assim, sem mais, sem menos? Tudo que a gente viveu, nossa história, Ana, foi um mal entendido, enfim. Eu tentei absolutamente de tudo no aspecto verbal e tentei vê-la. Eu me lembro bem disso. Ela falou: não, agora não vai dar para a gente se ver, que eu tenho que viajar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E eu não cheguei a ver mais a Ana Regina. O que para mim foi assim, eu perdi um pouco do rumo. Eu perdi o rumo e eu comecei a sentir a situação na minha casa, porque isso começou do tipo: tá vendo? E eu dizia: tá vendo o quê, né? Eu fiz uma grande besteira, né? E aí a Ana, eu não acreditei muito nessa história, que a Ana ia trabalhar, já comecei a achar que tivesse mais alguma coisa, até que eu falei com a mãe dela, ela falou: não, ela está trabalhando, me deu o nome do hotel e aqui está o telefone. Agora é o seguinte, eu não sei se você vai conseguir falar com ela. Falei: pô, mas não é possível, como vai conseguir falar com ela e tal. Um belo dia, eu tomei coragem, liguei para esse hotel. Que horas que eu vou ligar para falar com ela? Não sei que horas ela trabalha, mas eu liguei e veio a Ana Regina no telefone. E a gente começa um período de começar a falar um pouquinho. Ela muito distante ainda, tal. E aí o dia 1, o dia 2, eu fui tentando aos pouquinhos conseguir falar. Ela muito reticente, com a história que tinha perdido a confiança, que não podia ser desse jeito, que ela já tinha sofrido muito na vida, papapá. Bom, Ana, vamos tentar rever isso, saia daí, o que você está fazendo aí? Não, o gerente passava uns dias, ela me dizia assim: não, o cara está imaginando um projeto e ele vai me dar esse projeto. Ana, pelo amor de Deus, volta, vamos voltar, venha para cá. Até que eu tive uma ideia de começar a escrever telegramas. Então, é bem antigo, essa coisa do século passado, você tinha que ligar para a telefonista e ditar um texto para a telefonista, que era realmente... algumas delas, às vezes, faziam alguns comentários para mim. Eu fazia telegramas para ela: por favor, volte. Ela não comentava: recebi seu telegrama, mas assim, ainda muito difícil essa volta. Até que, mais para frente, pela primeira vez, ela abriu essa possibilidade de que ela voltaria. E eu, obviamente, eu fiquei muito feliz. Falei: bom, então volta, vamos conversar, tal. Não, eu preciso conversar com você antes. Então tá bom, você vai voltar? Vou voltar. Eu só tomei cuidado porque ela me deu uma data. Eu me lembro que eu anotei essa data. Próximo da data, eu liguei para a Ana Regina. E aí ela me dá a notícia que ela não voltaria. E eu fiquei desesperado. Mas o que aconteceu? Uma voz completamente diferente. Eu querendo saber alguma coisa, não consegui entender o que estava sabendo. Já vai lá, sei lá quantos telegramas que foram. Eu comecei a pensar em ir para Salvador. Foi uma fase desesperadora de achar que ela ficaria lá. Até que ela me avisou, passado um tempo, que ela viria para São Paulo e que a gente ia ter chance de conversar. O que eu achei estranho é que ela veio e, ao invés da gente combinar de se encontrar no apartamento dela, ela falou: não, você vem aqui, me pega de carro, a gente vai para algum lugar. Eu falei: caraca, tá acontecendo alguma coisa. Porque eu achei muito estranho, era um lugar muito familiar para nós e a gente ficava lá. Então eu pensei de ir para um lugar, e a gente, naquela época, aqui em São Paulo, se ia para a cidade universitária. E a gente foi para a cidade universitária. Nossa, a hora que a gente se viu foi assim, um reencontro também que eu não vou esquecer. A gente, obviamente, não parecia ex-namorado, parecia que a gente namorava há anos. Foi uma festa da gente se ver. Era choro, beijo, abraço, e que bom que você está aqui. Para parar o carro nessa rua era uma ladeira e você tinha que parar numa paralela. Eu me lembro que a gente se beijando, abraçando, passando o carro, buzinando, e a gente queria que o mundo, acho que, caísse naquele dia. E
a ida para a cidade universitária até que foi razoavelmente... Eu estava super esperançoso. Eu falei, é hoje que nós vamos voltar aqui, vai dar tudo certo. E quando chega lá na cidade universitária, a Ana me começa a história que não tinha como a gente voltar. E a gente acho que chorou a tarde toda. Eu não consigo lembrar um momento que a gente não chorou. Foi um negócio muito difícil, porque aquele negócio da Ana dizer, mas espera aí, Ana, por que não pode voltar? O que está acontecendo? Você está com outro cara? Eu tentei tudo, eu só não tentei a hipótese depois que me parecia que poderia ser e eu não perguntei. E eu fui perguntando para a Ana, por que isso? E eu me lembro que ela olhava, e é uma coisa muito louca. Não dá para a gente voltar, não dá para voltar, mas a gente se abraçava e se beijava, e chorava. Putz, que coisa maluca, né? E toda vez que ela beijava e abraçava, eu falava, não, está faltando alguma coisa, eu tenho que tentar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente passou horas. Chegou uma hora que nós dois estávamos exaustos. E eu falei para ela, Ana, Regina, então vou te levar de volta, se você quer voltar, então vamos voltar. E eu me lembro de subir a Avenida Rebouças, não vou esquecer disso, a gente chorando, parava o sinal e olhava para o carro do lado, nós dois numa deprê total. Me deu uma sensação naquele dia que tivesse alguma coisa que eu pudesse contornar, então eu pensei, bom, logo em seguida disso eu vou procurar, vou falar com a mãe dela, eu vou tentar entender o que está acontecendo para a gente conseguir retornar e voltar. Eu não tenho muito claro, eu acho que ainda ela voltou mais uma vez para Salvador, que para mim foi um choque. De novo foi telegrama, aí a gente já não estava conseguindo se falar com regularidade, até que eu liguei para a casa da mãe dela, e a mãe me disse, olha, ela está voltando, mas vai ser muito difícil falar com ela, que ela veio aqui providenciar uns documentos. E ela já não estava respondendo o telefonema. Então, eu fiz uma coisa básica. Eu saía da minha casa e ia várias vezes até a casa dela, o que não era assim tão perto. E a primeira vez que eu fui, o porteiro me viu, me reconheceu e tal. Ele falou, cara, ela não mora mais aqui. Ela está morando aqui num apartamento do lado. E eu montei guarda, literalmente. Eu fui falar com esse novo porteiro, o cara meio que me encarou, falou, olha, eu quero falar com a fulana, mora em tal andar. Eu me lembro que ele ligou, obviamente alguém deve ter atendido, não sei se foi ela, e meio que o cara me enrolava, não, ela não está aí e tal. Falei, bom, se ela não está aqui, eu vou aguardar aqui. O cara falou, bom, aqui dentro você não pode ficar. Então eu me lembro que eu ficava num poste perto da entrada, esperando ver se tinha alguma movimentação de carro. Também tentei falar com a avó dela, no outro apartamento. Eu fiquei lá horas. Eu acho que o cara ficou com dó de mim, alguém deve ter visto, eu não sei se alguém lá do apartamento de cima viu, e me deram uma chance de eu subir. E esse dia vai ser um dia decisivo nessa história. Eu subo, eu fiquei muito feliz, ela estava num apartamento bem melhor do que eles moravam, quem me atendeu foi a mãe dela. Eu entrei no apartamento, tinha uma galera já, outros jovens, todos dando risada na sala, todo mundo alegre. Eu entrei e todo mundo parou. E eu me lembro que uma garota lá no fundo da sala falou, é esse cara aí. Isso eu me lembro também. E ficou assim, uma coisa meio esquisita, né? Obviamente já sabiam que eu era, né? E a minha mãe, Dona Regina, falou, espera que ela vai falar com você. Eu vi que ela abriu uma porta de um quarto e me chamou. E conversei com a Ana, foi uma conversa muito rápida. A Ana foi bastante objetiva e falou, olha, eu já te falei tudo que eu tinha que ter te falado, a gente não tem condições de voltar, eu não tenho como voltar com você. Eu falei, bom, o seu namorado deve estar nessa sala aí, né? Ela, não tem nada a ver, e o que tem a ver, e o que você tem a ver com isso? A gente já não é mais namorado. E eu falei, Ana, você tem certeza do que nós estamos fazendo? Ela falou, tenho, e eu já conversei com você. E eu falei, tá bom, eu não vou te atrapalhar mais. Eu senti naquele dia que tinha uma situação já configurada de um jeito diferente. Eu saí, estranhamente a Ana não me levou, quem me levou até a porta foi a mãe, e na hora que eu passei pela porta, a mãe falou, Marcelo, eu queria te pedir um favor. Ela não falou de uma maneira agressiva, ela é uma pessoa muito boa para mim, sempre foi, muito amorosa. Ela falou assim, Marcelo, por favor, não venha mais aqui. Eu falei para ela, olha, fique tranquila, eu não vou vir mais. E foi isso. Desci,
Obviamente foi muito difícil esse pedaço. Esse pedaço foi difícil para mim porque eu vi uma outra galera, eu vi uma outra turma e eu falei, puxa, essa situação já não é mais, eu já não estou fazendo parte dessa situação mesmo. E comecei a dizer para mim mesmo, eu preciso deixar a Ana Regina em paz. E fui para minha casa. Obviamente, do lado da minha casa, acho que estava todo mundo torcendo, não. Meu pai percebeu que eu fiquei muito mal, mas minha mãe, obviamente, dizendo, tá vendo? Eu tinha te avisado. O que me deixou, também me causou muito problema. Né? E eu fiquei sem força. Eu perdi o sentido, eu perdi o propósito, perdi a razão. Eu comecei a fazer as minhas coisas muito arrastado, vontade de largar o trabalho que eu tinha no escritório de advocacia. As coisas foram se seguindo. Esse dia também não vou esquecer nunca mais, até que dia 7 de novembro eu tinha uma prova de direito tributário, eu resolvi não ir direto do escritório para a faculdade, passei na minha casa antes para pegar livros e fui para a faculdade estudar um pouco. Entro na classe, eu tinha muito pouco relacionamento com essa classe, porque eu tinha transferido há muito pouco tempo. Uma senhora, que eu tinha muito pouco contato, falou, Marcelo, podia conversar com você um instante? Eu achei muito estranho. Sim, saímos ali da porta, ela falou, vamos ficar aqui na porta, que é um assunto particular, vamos mais ali um pouco mais para baixo. E aí ela me fala, olha, você sabe que minha mãe tem um salão de beleza? Eu falei, sua mãe tem um salão de beleza? E sabe quem está lá desde a hora do almoço, depois da hora do almoço, que está se arrumando? Eu falei, não, Ana Regina. Nossa Senhora. Eu falei, Ana está em São Paulo? Sim, a Ana está em São Paulo. Eu falei, putz, a Ana voltou. Ela voltou. Eu falei, nossa, caraca, que beleza, que ótima notícia. Você sabe por que ela está se arrumando? Eu falei, não, ela vai casar. E ela vai casar hoje. E eu, primeira notícia já foi uma bomba, né? E eu falei, ela vai casar hoje aonde? Não, ela vai casar aqui numa igreja de São Paulo. Pegou uma folha de caderno, me lembro, ela dobrou e falou, tá aqui, ó, aqui tá o endereço. Eu abri, era uma igrejinha, e eu já sabia mais ou menos onde é que ela, tava lá o horário, o endereço. Marcelo veio um pedido para fazer, pelo amor de Deus, vai lá. Eu falei, como é que eu vou nessa igreja, assim? Eu vou lá fazer o quê? Não, você vai lá, é simples, você vai lá, fica na porta. Se ficando na porta, a Ana vai te ver, vai desistir de casar. Eu falei, cara, você não conhece a Ana Regina. Você não conhece a Ana. A Ana não vai... Se a Ana decidiu que ela vai casar, a Ana vai casar. Não tem a menor dúvida disso. Não, você não sabe. Eu não acho justo. Você tinha que saber isso. Então, eu preciso te contar. E ela chorou a tarde toda. Não se consegue terminar o preparo da Ana porque ela chora a tarde toda. E ela está chorando porque ela diz que você é o amor da vida dela. Puxa, também ela é o amor da minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se ela decidiu que ela vai casar, a Ana Regina vai casar. Eu conheço a Ana Regina. Mas você sabe por que ela vai casar? Eu falei, não, ela está grávida. Putz, aí engraçado, eu me lembro dela falar, eu não me lembro exatamente do que ela dizia, porque para mim passou um filme na cabeça de cidade universitária, telegrama, conversas, ela chorando, e um sentimento de falar, cara, você não levou em consideração essa hipótese, né? Onde é que você estava? Em que mundo que você estava, né? Eu me lembro que eu fui andar um pouco, ela ainda não desistiu de conversar comigo. Eu fiquei e falei, cara, ela tá grávida. Sim, ela tá grávida. Mas assim, e ela só vai casar porque ela tá grávida. Então, o plano dela era muito simples. Você vai para a porta da igreja e você tá na porta da igreja, ela vai te ver e isso vai acabar bem, né? E eu falei, tá bom. Ela percebeu que eu fiquei totalmente desarvorado. Ela entrou ela falou, bom, eu precisava te contar. Eu agradeci. E nessa faculdade que eu estudei, o corredor é enorme. Eu acho que eu afundei aquele corredor. Não sei quantas vezes eu andei para lá e para cá com aquele pedaço de papel. E eu pensei, sim, em ir na igreja, mas em hipótese nenhuma eu pensei que eu fosse na igreja para acabar o casamento. Eu pensei em ver a Ana Regina. Eu queria muito ver. Eu estava com muita saudade de ver a Ana. E eu falei, não, eu vou ver. Eu vou lá, vou ver. Mas aí eu pensei, cara, eu vou dar um escândalo.
porque eu vou chegar lá, eu vou chorar, que nem né? Vai ser uma cena para a Ana, para a família, para eles. Se ela tomou essa decisão, ela sabe o que está fazendo. Né? E agora eu nasci, engraçado, não é porque eu estou contando isso agora, eu me lembro bem. Eu falei, putz, ela deve estar numa situação, ela está se achando responsável por tudo isso e vai casar com esse cara, né? Eu consegui, de alguma forma, pensar nisso. E eu falei, não, putz, eu vou lá, vai ser um negócio tão horroroso. Depois eu falei, não, eu me escondo, eu vou ficar numa coluna, eu vou fazer isso. Eu fiquei com essa história uns bons minutos na cabeça, até que eu voltei, eu entrei, eu vi essa senhora olhando para mim, do tipo, você não vai, né? Eu sentei, fiz a prova, jamais vou esquecer qual a nota que eu tive um 4, e vou entrar aí num período de depressão. Me lembro também que eu marquei eu não tinha um alarme, mas eu marquei o horário do casamento. Isso também me lembro. Eu fiz a prova já, a tempo de sair e de falar, é essa hora que ela está casando. Para mim foi muito difícil esse dia. E aí, 2 semanas depois, voltei na minha casa 1 semana depois, a minha mãe soube dessa história, obviamente falou, tá vendo? Eu não avisei que você ia passar por situações, o que só piorou a minha relação familiar muito. 2 semanas depois, meu irmão me contou que meu irmão era médico, que meu pai estava com câncer e que tinha no máximo 9 meses de vida. Então, aí vai ser ladeira abaixo. Meu pai morre 9 meses depois. Eu entrei num período assim hoje eu vejo que eu fiquei totalmente deprimido. Foi muito difícil. Em 83, eu vou casar. Mas eu vou casar assim totalmente fora de esquadro, né? Não foi um processo. Hoje eu vejo muito claramente que eu estava querendo mais sair daquela situação que eu estava vivendo. Não aguentava mais. Depois que meu pai morreu, então minha situação ficou muito pior dentro de casa. Me lembro que 2, 3 anos depois eu procurei a Ana pela primeira vez. Era um negócio meio difícil, porque você tinha que achar pela lista telefônica ou ligar para casa onde você tinha o telefone. E era meio constrangedor, depois de tudo aquilo, eu não sabia como é que ia ser recebido, mas eu consegui falar com a mãe, deixei um recado. Ela falou, olha, eu vou deixar um recado, caso ela queira te procurar e tal. Eu me lembro que eu procurei ela umas 2 vezes ainda, com muitas saudades, com vontade de vê-la. E só depois, na década de 90, é que já com internet discada, eu localizo o telefone da Ana Regina, acho que numa imobiliária de Campinas. E eu ligo para ela atende lá, nem acreditava. Falei, Ana, tal, não sei o quê, eu estou indo para Campinas. Obviamente, eu fui lá para vê-la. Eu tenho vários compromissos. Você estaria disponível? Vamos nos ver e tal? E ela topou. Ela falou, você conhece Campinas bem? Eu falei, não. Então, você vai num hotel bem na entrada. Então, eu me lembro que a gente foi almoçar no Hotel Nacional. Nossa, foi um estrondo vendo a Regina de novo, depois de tantos anos, muito bonita, me lembro como fosse hoje, uma saia preta, tubinho, sandália preta, uma blusa florida azul, sem manga. Sou capaz de dizer cada segundo daquele almoço. O almoço foi horrível, porque a gente se tratou assim, e aí, como é que tá a sua vida? E aí, como é que tá a sua? Eu, obviamente, perguntei, e seu filho, como vai? Ela, tá bem e tal, mas assim, a gente não conseguiu falar do que talvez a gente precisasse falar, né? E ela me falou, não, meu filho tá bem, meu filho é jogador de futebol. Qual é o nome do jogador de futebol? Eu sempre acompanhei futebol. O nome é esse, tal, aquilo, não sei o quê, mas assim, horrível, um almoço horrível. Depois a gente conversou, depois sobre isso também, a Regina e eu não me lembro dessa parte, mas eu deixei um cartão para ela e fui embora. Não falamos mais. Isso foi década de 90. E o engraçado é que quando a gente se encontrou, isso é uma coisa que eu lembro. Eu falei, bom, você casou em 81. Aí eu falei, quando eu casei em 83, eu separei tal ano. Eu falei, eu também separei tal ano. Era uma conversa de louco, né? A gente já tinha separado 2 vezes, né? E tava na cara que a gente precisava conversar muita coisa, né? Aí
Eu fiquei pelo menos com um e-mail da Ana Regina, o que já era uma grande coisa, e a gente, de vez em quando, acabava dando um oi. Eu entrei num processo de busca interior, de autoconhecimento, busca espiritual, seja lá o nome que seja dado. Eu me embrenhei em tudo que se possa imaginar, até que em 2012 eu dei um basta na vida que eu tinha de executivo, quis fazer um sabático, fui fazer coisas fora do Brasil. Uma delas foi comunicação não violenta, que mexe muito com o tratamento de emoções. E aqui ainda no Brasil eu fiz um trabalho para você escrever sua biografia de vida, para você se olhar e ver seus padrões e fazer um processo de autoconhecimento que te leva a uma cura. Eu adorei esse negócio. 2012 eu juntei absolutamente tudo que eu tinha, digitalizei, eu tinha muita foto. Eu acho que de cara eu enchi umas 150 páginas. E, obviamente, uma das histórias principais, a história principal, era essa história com a Ana Regina. E isso 2012 todinho foi muito isso. E em 2013, eu estou indo para atender uma greve no estado do Pará, num lugar muito perigoso. Estava indo para a Tailândia, que é um município de alto índice de homicídio. Era uma greve muito violenta. Eu recebo o recado que tinha alguém me escrevendo que precisava entrar em contato urgente comigo naquele Fale Conosco. Vinha muito e-mail do Fale Conosco. Um nome que eu não conhecia, de uma mulher, até que eu acho que num pedaço da estrada o sinal voltou. Eu ouvi o recado, era uma secretária dizendo que estava tentando me localizar, que precisava falar urgente e que o contato estava lá, o telefone que era para ligar. Eu achei estranho, porque era um código que eu não conhecia, que depois eu viria a saber que era de Ribeirão Preto. Quando melhorou o sinal de vez, eu liguei. Liguei, a moça falou, não, peraí que a dona, não me lembro como ela se referiu, a Ana Regina vai falar. Putz, falei, cara, só faltava aqui no meio dessa selva baixar a Ana Regina aqui, né? Da onde que está surgindo isso? Isso super urgente, então eu fiquei muito preocupado. E vem a Ana Regina, oi, Mo, como é que você vai? Eu, oi, Mo, tudo bem? Como a gente tivesse falado ali no último dia, né? Essa é uma coisa impressionante de se falar, né? Oi, Mo, tudo bem, tudo bem? Eu falei, olha, eu estou numa viagem, eu estou indo aqui para tal lugar, tal, não sei o que, tal. Eu preciso falar com você, quero falar com você, mas me liga com calma. Não, peraí, me diz o que está acontecendo, porque tem vários recados aqui. Não, eu quero falar muito com você, me liga com calma. Então, obviamente, na hora que eu tive um pouco mais de sossego, liguei, falei, Ana, eu não vou conseguir falar com você, eu estou aqui com outras pessoas e tal. Quando eu voltei para São Paulo, a gente ficou 1h30 no telefone. Uma conversa que a gente nunca teve, uma conversa totalmente diferente. Era a Ana me dizendo alguma coisa do tipo, nós estamos no outono da vida. Falei, cara, que conversa doida é essa? Que outono da vida? Não, nós estamos indo para uma parte mais final da vida. Eu falei, você está achando? Eu achei a abordagem meio engraçada, mas eu percebi claramente que a Ana estava fazendo um balanço de vida. Eu estava também nessa busca, né? E a gente conversou muito longamente. Ela falou, vamos fazer um encontro dessa vez? Eu falei, não, mas nós vamos fazer um encontro, a gente vai falar. Não, eu vou lá para a gente conversar tudo que a gente não conversou. Pô, fechou, marcamos a data, novamente em Gambina, só que num outro hotel, não foi almoço, foi num café da manhã. E lá fui eu, obviamente, me arrumei todinho, parecia que eu ia ver ela pela primeira vez, e nós fomos e eu encontrei a Ana Regina. Foram duas coisas que foram diferentes dessa vez. Eu cheguei, a Ana falou, eu deixei de me preocupar em ser top model, então agora eu vivo a vida. Eu falei, bom, para mim nenhum problema. É engraçado, parece que você vai lá encontrar a alma do outro quando você ama, né? Você não está muito preocupado de como é que está exatamente, né? E muita emoção do que a gente se viu, mas assim, tudo contido e tal, e não sei o quê, tinha muita gente pegando café da manhã. E aí a segunda coisa foi a Ana Regina, porque ela é muito espirituosa. E ela pegou e falou, cara, posso ver sua mão? Ai, meu Deus. E pega a minha mão e compara com a mão dela. Nossa, como a sua mão é pequenininha. E começou uma conversa meio de que comparar a mão, comparar a altura. E aquilo foi me dando nervoso. Aquilo foi me irritando. Eu falei, não é possível. Tantos anos
gente esperando para conversar, né? Depois a Ana acabou me explicando, bom, eu também estava tão nervosa, não sabia exatamente o que fazer, né? Mas ficou assim, até que uma hora eu falei, bom, você compara tudo que você precisava comparar, né? Vamos conversar, né? Por que você está aqui conversando? E acho que pela primeira vez, foi a primeira vez que a gente conversou. O que foi? Um alívio. Um alívio e uma surpresa. Porque, para mim, esses anos todos ficou do tipo assim, a Ana fez uma escolha e não deixou de fazer, mas uma escolha porque ela queria ir para um outro caminho. Então, eu não tinha essa ideia que ela viria me trazer, né? Ela falou, olha, eu vivi todos esses casamentos, e aí eu me lembro que eu peguei uma caneta e eu punha o ano que ela casou, o ano que ela separou, e punha o meu, assim, né? E muito próximo, um negócio assim muito louco. E aí foi uma conversa de lavar alma, de contar a filha lá, a senhora que era a filha da dona do salão de beleza, o negócio da igreja, a gente conversou pela primeira vez. A Ana quis me pedir perdão, eu falei, Ana, você não tem que me pedir perdão. Eu não acho que é dessa forma e não fiz também para passar manteiga nela. Eu falei, putz, tem uma série de absurdos na vida que acontecem. Ela falou, cara, se eu te contar como tudo aconteceu, eu falei, você não precisa me contar como tudo aconteceu, porque eu te entendo. E eu também, a mulher dizia que eu ia lá na porta da igreja, que eu ia parar o casamento, né? Eu não fui porque eu também te conhecia, né? E a gente também de novo chorou, bom choro lá naquele hotel, mas eu estava vivendo um drama pessoal dentro da minha casa muito grande, eu estava numa bolha, um grande problema, eu estava arrasado emocionalmente. Eu tentei falar um pouco disso para a Ana, mas eu vi que a pauta da Ana era um de balanço de vida, de resolução, né? E vi que eu não ia também conseguir explicar o que eu estava vivendo. Ela viu que eu estava muito triste. A gente conseguiu almoçar, o plano era passar o dia inteiro, e eu voltei para casa. 2, 3 dias depois, ela me manda um e-mail dizendo que tinha sido fantástico, a gente se vê e tal, e papapá, e ela me deu um link. Olha, entra nesse link aí, e eu acho que tinha muita coisa para fazer, na hora eu não dei atenção para o link, no dia seguinte, eu nunca vou esquecer disso, era à noite, eu bato no link, caraca, eu entro naquele blog com aquela história, falei, Aragorn, quem que é esse Aragorn, né? Eu não tinha visto o filme, falei, quem é esse cara aí, né, que ela tá colocando e tal? Eu falei, deve estar contando uma história de alguém. Quando eu vou ver a história, eu falei, meu Deus do céu, ela tá contando a nossa história. Eu não sei que palavra eu vou dizer, né? Eu assim, a primeira coisa, eu me lembro que eu estava numa sala, eu levantei e eu comecei a andar na sala, meu Deus, e parecia que eu não tinha coragem de ler a história, né? E aí eu voltei, me lembro que fechei o blog, bati no link de novo para saber se estava na internet. Ai, meu Deus, eu falei, cara, ela escreveu a história aqui. E eu me lembro que eu estava num computador que tinha um visor pequeno e eu vi que tinha muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que ela escreveu? E aí eu comecei a ler a história, né? Eu não sabia se eu lia, se eu chorava de emoção, enfim, ver tudo aquilo que estava escrito, né? De uma maneira que, mesmo que a gente teve no hotel, não foi daquele jeito que a gente conversou, e também, obviamente, eu devo ter interpretado um texto da maneira também que eu gostaria, né, que fosse falado, né? Um texto muito carinhoso, muito íntimo, muito gostoso de ler. E tinha partes que eu não sabia também. Então, por exemplo, quando a parte da mãe dela que recomendasse que ela conversasse comigo, foi um alívio. Eu fiquei com aquela imagem dela, não volte mais aqui, um texto que curava, que mexia, e eu vivendo um inferno na minha vida. Eu vivia a situação que eu estava vivendo e vendo aquilo tudo. Eu me lembro que à noite, quando eu trabalhava no subsolo, quando eu voltei para casa, eu fui perguntado, mas você está chorando do quê? E eu pensava, nossa, esse texto, o que eu faço? Eu vou responder esse texto, não vou responder? Logo depois ela me mandou um e-mail. Você pode me mandar uma foto sua, que eu quero... Manda umas 3, 4 fotos suas.
que eu quero guardar, eu estou fazendo um álbum. Ela deu uma desculpa. Aí eu também, na hora, separei umas 3, 4 fotos, mandei. Ela me manda mais um link 2, 3 dias depois e eu abro o link, é um vídeo com uma música lá do Nat King Cole, acho que é Smile, que acho que não é Smile. E foi outro baque, porque esse vídeo começava comigo, a foto, e terminava comigo. E aí, eu não sei o que falar, porque aí você fala, parece que nós estamos vivendo 1981, né? É um negócio muito louco, né? Você está em 2013, você não é mais a mesma pessoa, as pessoas não são as mesmas, mas eu não sei como explicar. Talvez a única forma de eu explicar é que as almas são as mesmas, mas as pessoas são diferentes, com histórias diferentes. E aquela sensação de estar pleno naquele amor, né? Eu, durante muitos anos, vivi um vazio tremendo, né? Que eu preenchi de várias formas, inclusive com relacionamentos, infelizmente, para as pessoas que conviveram comigo, talvez. E foi uma catarse aquilo. Mas, infelizmente, eu estava num momento muito difícil, e disso me arrependo. Eu avisei, eu falei, Ana, eu estou com muita dificuldade de conversar com você no WhatsApp. E, numa dessas noites, tinham textos que estavam sendo trocados. Obviamente, eu falei para Ana, olha, eu não imaginava que você teria não só essa coragem, mas essa ousadia, né, de se expor, de contar uma história do jeito que você está contando, um final desses, né? Eu também te amo, eu também vou te amar eternamente. E tinha um texto, obviamente, alguma coisa desse tipo, se não mais, né? Obviamente. Muito carinhoso e tudo mais. E isso gerou uma grande briga na minha casa e foi tirado fora de contexto. Não dava para explicar uma história dessa, se bem da minha tremenda transparência na época com tudo. E eu bloqueei a Ana Regina. Isso foi um grande equívoco que eu cometi. Eu não tive estrutura emocional para lidar com aquela situação e conversar com a Ana Regina. Então a gente fica sem se falar praticamente 2014, que eu consegui, de alguma forma, me ordenar dentro da bagunça que eu estava vivendo. Eu lembro que eu escrevi para ela em janeiro de 2015. E ela, graças a Deus, ainda conversou comigo. E logo, uns 3, 4 meses depois, que eu definitivamente tinha saído da relação que eu estava, eu me lembro de ter ligado para ela. E eu falei, Ana Regina, tudo bem? Tarará, tarará, como é que você vai? Tudo bem? Barulho que ela tivesse num carro. Eu falei, eu resolvi a minha vida. E ela me disse, puxa, que bom. Você precisa ser feliz, você precisa cuidar de você. E, enfim, me desejou o melhor e a sensação que as nossas vidas não batiam, né? Nossos tempos não batiam. Então, me lembro também disso em 2015, que foi muito forte. E aí, eu continuei a minha vida. 2016 foi um ano que eu comecei a ficar muito doente. Eu tive tudo quanto foi tipo de doenças breves, assim, mas eu tive. E eu decidi que seria o ano que eu ia fazer de tudo para parar de trabalhar um tempo e eu escrever minha biografia. Eu já tinha muito material colecionado. No fim de 2017, eu viajei para Portugal, passei o final do ano na Ilha da Madeira, em Funchal, e não me dei conta, depois de ter passado um final de ano muito bonito lá, eu me dei conta que eu estava na cidade onde a minha família tinha iniciado em Portugal. Então, 3 dias depois, 4 dias depois, no dia 5 de janeiro, eu fui visitar essa casa onde começou a minha família em Portugal. Foi uma emoção. Em Portugal, eu tive como tivesse uma iluminação de que eu precisava fazer um resgate de vida. Para mim, aquilo foi uma confirmação. Eu guardo tudo, essas coisas desses anos todos, eu escrevi muita coisa, eu tenho muita coisa guardada. Eu falei, não, eu vou tirar um tempo da minha vida para escrever essa história. A viagem de Portugal foi fantástica nesse sentido. E quando eu voltei, eu decidi logo depois, eu tinha um cliente muito importante na época, mas rompi esse contrato, arrumei um carro, fui para o sul do país para ver uma tia, aproveitei e me internei durante o carnaval num convento franciscano, numa cela franciscana, e lá eu produzi
junto com o que eu já tinha feito, eu cuidei de 47 anos da minha vida. Eu escrevi tudo que eu precisava escrever, escrevia umas 10, 12 horas, era um processo meio maluco de escrever. Depois, todos os meus terapeutas falavam que era sempre bom, quando você mexia com emoção, andar, né? Eu andava, chorava, voltava, e foi assim durante o carnaval todo. Eu escrevi essa biografia, que me fez muito bem, e na hora de escrever essa biografia, começou a ficar muito claro para mim as coisas, né? Eu lembrei que já em janeiro de 2017, lá da Ilha da Madeira, quando eu estava olhando o mar, eu mandei as fotos para a Nandine e falei: Ana, eu estou resgatando a história da minha família, eu estou entendendo as coisas e tal. E 2017, eu acho que eu ganhei essa bênção, né? Eu acho que o buscador, o cara que está atrás dessa vontade de entender o seu sentido de vida, o seu propósito, e quando você tem essa vontade de olhar para você, não só para ver as luzes, e uma parte que é bastante desagradável, que são as sombras, né? Eu precisava me encarar. E ainda fiquei mais uns 10 dias no convento jesuíta em Florianópolis na volta, e aí termino essa base de escrever praticamente tudo. Quando eu escrevi tudo, para mim ficou muito claro, né, que todos esses anos de vida eu procurei a Ana Regina em outras pessoas, né? Ficou muito claro, absolutamente claro, né? Eu teria muitas outras evidências para falar aqui, mas não cabe pelo horário, acho que eu já falei muito. E aí ficou claro que aquele final de período, com a perda da Ana Regina, a morte do meu pai, eu fui para o sul quando tinha que ir para o norte. E quando você guarda as coisas e vai montando esse quebra-cabeça, né, você começa a ver os seus padrões, você começa a ver as coisas, aí sim eu acho que eu despertei, acordei. E diz a lei aí da sabedoria que quando você toma consciência, você passa a ser responsável, né? E a primeira coisa que eu precisava fazer era conversar com a Ana Regina de verdade, com consciência das coisas que tinham acontecido. E aí a gente vai ter algumas oportunidades em 2017 de sentar e conversar. E eu pedi perdão de 2013, que foi uma bobagem que eu fiz. Eu podia ter mantido ainda o contato com ela. E aí a gente teve várias conversas assim de lavar a alma mesmo. E eu não tive nenhum tipo obviamente, eu não podia exigir, nunca passou pela minha cabeça exigir absolutamente nada. Mas eu sabia que eu tinha que honrar esse amor, que eu tinha que viver esse amor em toda a intensidade dele, que é um amor que vem de um estado. A Ana Regina escreveu uma coisa no texto lá no blog que é fenomenal, que eu não acredito por ser um dogma, mas porque sinto. O amor vem do espírito, um amor desse. O amor está ligado à alma, né? Ele é um estado, não depende de uma condição, não depende de você estar fisicamente, não depende de cumprir um protocolo, né? E aí eu falei para ela: cara, eu não sei quantos anos de vida eu vou ter, mas eu vou honrar esse amor. E a maneira de honrar esse amor é estar próxima de você, dos teus, em tudo que você precisar. Porque eu não quero mais me enganar. E não quero envolver outras pessoas nisso, né? E tomei uma decisão de mudar a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi falar: bom, agora eu vou me emancipar, eu vou virar um homem de verdade, eu vou morar sozinho, eu vou mudar a minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei uma vida nova, né? Uma vida... Claro, você não começa uma vida nova na hora, né? Eu acho que é muito importante quando você percebe que o amor é o teu sentido de vida. E a primeira coisa que eu fiz, de todas as conversas que nós tivemos, nós tínhamos sempre um bebê nessa história. E eu falei: não, agora está na hora de eu conhecer esse famoso bebê aí. E sem a Ana saber, eu fui a Salvador. E fui atrás deste famoso bebê. Ele me contou todas as dificuldades dele e, obviamente, ele me perguntou no caminho de volta: você não é meu pai, né? Eu falei: não, fica tranquilo, eu não sou seu pai, infelizmente. Nós demos muita risada. Ele tinha um grande sonho de estudar medicina, eu achava meio absurdo. E hoje ele está no 2º ano de medicina. Nós vivemos 2 anos juntos na mesma casa, 2 anos e pouco. Eu sou o paizão e ele é meu filho primogênito. E depois eu tive também o prazer de ir até a Itália e de conhecer o Emanuele. Nós tivemos uma conversa um dia de madrugada, um dia à noite, os 3, que foi também espetacular. Eu tenho muito amor e muito respeito por eles.
E é isso. Esse é um amor que não é um amor de condição. Esse é um amor que é um amor de espírito.